Então a Alemanha, ela é essencial, mas como postura, e nem é de governo, tá? Como postura de Estado, a Alemanha dificilmente vai querer comprar essa guerra com mais intensidade. Até porque hoje, o partido de uma centro-direita, que era da Angela Merkel, não se mostra tão favorável a escalar o conflito. A extrema-direita alemã, que é a alternativa para a Alemanha, que cresce muito também na Alemanha, se mostra favorável a cortar ajuda, inclusive, para os ucranianos, ou seja, fazer com que a Ucrânia se vire no conflito. E o SPD, que é o partido do Olaf Scholz, vem caindo um monte a credibilidade. Pô, o Olaf Scholz, ele entrou possivelmente vai sair agora do governo, tá com 20% de popularidade. Então, assim, a Europa tá no momento de um racha. Tivemos eleições na Romênia esse final de semana. O candidato que ficou na primeira colocação, ele falou, não foi eleito, porque ainda tem o segundo turno, mas ele coloca que a Romênia, ser utilizada como um escudo nuclear do continente europeu, é um prejuízo para a própria Romênia. Então existem hoje grupos ultranacionalistas na Europa que estão pensando, poxa, a gente precisa se armar, pensar na nossa defesa, antes de querer eventualmente ajudar a Ucrânia. Entende? Então, na minha concepção, assim, a Europa está passando por um racha e talvez Macron e Reino Unido sejam os grandes defensores de uma ajuda mais contundente para a Ucrânia, mas o que cresce no continente europeu é justamente o oposto. Ou seja, uma visão um pouco mais nacionalista, contrário à ajuda à Ucrânia. Eu vou agora pedir a ajuda dos dois, Marcílio e o Júlio, é o seguinte, vamos fazer um exercício aqui. Eu imagino que se houver uma guerra nuclear, se começar uma terceira guerra mundial, quem vai dar esse passo é a Rússia, possivelmente. Em acontecendo isso, o Júlio falou uma coisa importante, né? Que a gente aprende o presente e o provável futuro estudando o passado. Estudando o passado, principalmente da Segunda e Primeira Guerra Mundial, a gente não está com um cenário parecido de movimentos aqui e ali acontecendo que podem desembocar numa Terceira Guerra Mundial? Eu queria que você desenvolvesse isso no lado da geopolítica e o Júlio desenvolvesse isso, se está aparecendo em alguma parte o começo da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que você acha? Assim, do ponto de vista que existem vários pontos de tensão, com certeza, né? Você tem a questão em Taiwan, tem o Oriente Médio, tem a própria guerra Rússia-Ucrânia. Só que, Vilela, hoje eu acho que existe uma diferença muito grande em relação à Primeira Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial. Vários países hoje têm dispositivos de destruição em massa. Isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Então a gente pode falar, inclusive, que a gente já passa por uma Terceira Guerra Mundial. Só que é uma guerra na comunicação, uma guerra nas sanções, nos bloqueios econômicos, que na minha concepção é o limite que isso vai chegar. Entende? Não sei se é uma torcida, né? Mas é mais uma análise aí. É o limite que a gente vai chegar. Porque passando disso, é destruição em massa. Então, não acho que a Rússia vá fazer o uso do dispositivo nuclear. Na minha concepção, por isso qual é o máximo que a gente pode fazer para ameaçar os Estados Unidos ou ameaçar a Europa? É colocar o nosso míssil aqui. É colocar o Oreshnik e mostrar que ele pode pegar em todos os pontos da Europa em questão de 20 minutos. Vocês vão continuar respondendo? Ele escalaria para o que antes de usar uma bomba nuclear, além disso? Júlio. Tá. O que ele poderia demonstrar força e ainda não iniciar uma Terceira Guerra Mundial usando um dispositivo nuclear? E depois mais força. E depois essa pergunta, tem alguma coisa, dá para fazer algum tipo de paralelo a pré-Segunda Guerra ou pré-Primeira Guerra, esses movimentos que estão acontecendo, essas tensões ou não? Tem jeito de você iniciar uma guerra maior, né, uma escalada maior, sem usar armas nucleares, né? Como, por exemplo? Torpedeia um porta-aviões americano. Aí começa. Começa. Sério? Isso é na capital, ué. Como é que foi que os americanos foram pra guerra contra o Japão? O que o Japão fez? Bombardeou Pearl Harbor. Torpedeou navio de guerra norte-americano. Então, isso aí é uma declaração de guerra óbvia. O porta-aviões é hoje considerado uma extensão do território norte-americano. De qualquer ponto de vista que você encare o porta-aviões, ele é uma extensão do território americano ao redor do globo, móvel, né? Então, um ataque a um porta-aviões é uma declaração de guerra nítida. Isso se estende, inclusive, para China, né? Com os tais dos mísseis lá, que eles vivem ameaçando. Meu míssil, lá no Mato Sul da China. Mas não tem ataque a porta-aviões naquela região. Por quê? Porque a China sabe muito bem o limite que ela vai, né? Até onde ela pode ir com essas ameaças dela aí. E o que um ataque a um porta-aviões realmente vai incorrer.
É por isso que se fala muito, né? Tem muita gente que é detrator do porta-aviões. Ah, mas porta-aviões pode sim ser afundado por um míssil e tal. Tá, mas o que isso acarreta? Você acha que isso vai sair assim, tipo, barato? Bora pra próxima? Não. Você não afunda o porta-aviões norte-americano e acha que vai tudo continuar da mesma maneira, né? Que vai intimidar eles de alguma forma. Não vai. Tanto a doutrina atual quanto a evidência histórica mostram uma situação totalmente adversa disso, né? Diversa disso, desculpa. Tá. Então tem algumas coisas que podem ser feitas para escalar? Tem. Ele pode, por exemplo, começar a lançar muito míssil muito próximo da fronteira com a Polônia, por exemplo, lá em Lvov, por exemplo. Vamos mirar Lvov agora e vamos mirar a linha de suprimento, né, que os europeus usam para poder suprir para poder suprir a Ucrânia. Muito bem, é uma forma de tentar escalar, né? De novo, a evidência histórica mostra que isso é um passo perigoso, né? Os Estados Unidos não fez isso no Vietnã do Norte. Não fez, né? Por quê? Porque tinha medo de uma bomba daquela ultrapassar a fronteira e cair em território chinês, tá? Então, não vai fazer isso. Vai atacar até tal linha aqui, daqui para baixo a gente pode atacar, daqui para cima não. E uma outra pergunta que você fez foi a pergunta de como é que a situação atual se mostra em grau de similaridade com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eu digo que a Primeira Guerra Mundial está muito imbuída no século XIX ainda. Se a gente analisar a atitude das nações. As nações naquela época, elas não tiveram muita dúvida antes de partir para o estado de guerra contra seus vizinhos. Não tiveram dúvida quase nenhuma. Muito pouco se ponderou, né? Especialmente quando você vê casos tipo dos ingleses. Os ingleses não tinham que entrar na guerra. Tinham razões muito boas para ficar de fora da guerra. Mas o que fez eles entrarem na guerra? Um compromisso escrito, um documento que eles tinham, uma aliança, uma espécie de acordo de assistência mútua com a Bélgica. Foi porque os alemães atacaram a Bélgica que os ingleses entraram em guerra, tá? E deu no que deu, né? Vocês, não sei se sabem, mas devem saber. A Primeira Guerra Mundial é muito mais traumática para o povo britânico do que a Segunda. Morreu muito mais gente na Primeira do que a Segunda. Tá? Então, é um acontecimento que é considerado até hoje traumático na sociedade britânica, a Primeira Guerra Mundial, pela quantidade de jovens ingleses que morreram. Na Segunda Guerra Mundial, você tem um contexto de grandes alianças globais. Você tem um bloco, que é um bloco que você pode considerar inicialmente europeu, né? Os aliados, o Reino Unido, a França e a Rússia até certo ponto. Depois a Rússia vira para o lado dos alemães, né? Então você tem Reino Unido e França meio que isolados, mas tem que levar em consideração que Reino Unido é uma potência global, não é Reino Unido, é Império Britânico, é uma potência global, e isso se comprova no dia seguinte ou nos dias seguintes à declaração de guerra, porque entra junto Canadá, Índia, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, todas as colônias entram junto com o Reino Unido na guerra, e não só com homens, mas também com todo o seu potencial econômico, né? E aí você tem um parceiro meio que ali nas sombras, mas é um parceiro que hoje, se analisando a documentação, é um parceiro claro desde o dia 1, que é os Estados Unidos, que está a um oceano de distância. E do outro lado você tem o famoso eixo, o eixo que é formalizado ali pelo Pacto Tripartite, né? São as nações que assinam o Pacto Tripartite, são chamadas de nações do eixo, que vão incluir Alemanha, Itália, na Europa, e lá na Ásia, do outro lado do mundo, o Japão, tá? E esses países que assinam o Pacto Tripartite, eles têm por obrigação signatária ali, ó, se consultar antes de iniciar uma ação belicosa contra um adversário. Ou seja, antes de declarar guerra, eles têm que se consultar, tá? E aí também, uma vez que essa consulta seja aprovada, eles têm a obrigação de se defender. Ou seja, guerra contra um é guerra contra todos. Fala quantas vezes essa norma foi respeitada no Tratado do Eixo.
pouquíssimas vezes, talvez quando a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, a Itália declarou junto. Só consigo me lembrar dessa ocasião. Os parceiros menorzinhos ali, né, Romênia, Hungria, Bulgária e os outros, eram meio que, sabe, quase como se fossem fantoches da Alemanha, então faziam que a Alemanha determinasse. Mas, quando a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial, apesar de que, né, a Itália é um parceiro declarado da Alemanha, e é chamado de Pacto de Aço, de novo, ó, faz a analogia aí, Pacto de Aço, amizade sem limites. Hein, Marcílio? Pacto de Aço, amizade sem limites. Né? O que a gente pode enxergar um paralelo aí, né? Total. O que a Itália faz quando a Alemanha entra em guerra contra a Polônia e depois a França e a Inglaterra? Ela cruza os braços. Ela cruza os braços e fala assim, não, deixa acontecer aí, né? Inclusive, a Itália vende material de guerra para a França e para a Inglaterra, enquanto é aliada da Alemanha e está fora da guerra. É uma situação, assim, que eu sei que é pouco estudada, mas é uma situação real. Aconteceu dessa forma. A Itália só vai entrar na guerra quando ela vê que a situação, para ela, é vantajosa. Extremamente vantajosa. A França tá para cair e eu quero as colônias da França na África, e a Inglaterra sozinha vai cair também e eu quero as colônias da Inglaterra na África. É isso que eu quero. Por isso que a Itália entra na guerra em 40, tá? Vamos trazer para hoje agora. Vamos trazer para hoje. Qual que é o maior aliado potencial da Rússia? Não é a China? É a China, né? Ou alguém considera outra nação aí, tipo Irã, Coreia do Norte, essas coisas? Eu acho que é a China. O principal aliado potencial da Rússia é a China, tá? O que a China tem a ganhar com essa guerra? Não é isso? O que a China tem a ganhar em se envolver numa guerra nuclear contra Europa e Estados Unidos? O que a China tem a ganhar com isso, cara? Olha o que a China se tornou hoje no mundo, compara com o que ela era 40 anos atrás, quando Mao Tse Tung morreu. Tá? Olha o que... É mais de 40 anos que Mao morreu, tudo bem, mas aproximadamente. A China saiu de um brejo para ser a segunda maior economia do mundo, baseado em produção industrial. China concentrou grande parte da manufatura do mundo. Tá? A China opera com investimentos pesadíssimos europeus e norte-americanos. A troca comercial da China com a Europa e com os Estados Unidos supera em muito, mais de 10 vezes, creio eu, me corrija se eu estiver errado, Marcílio, em mais de 10 vezes a troca comercial da China com a Rússia. Então, existe um cenário que favorece uma boa relação da China com a Rússia no tocante a minar a autoridade dos Estados Unidos como polícia do mundo, como única potência hegemônica do mundo. Existe, mas a China vai colocar seu pescoço no jogo para poder salvar a Rússia de uma aniquilação nuclear? Por que ela se envolveria? O que você acha? Então, Júlio, eu concordo com você, assim. Primeiro que falar de uma parceria China e Rússia, eles são parceiros, assim, você falou que são parceiros por conveniência, parceiros agora. Alta conveniência. Mas, historicamente falando, existem disputas fronteiriças. Você pega, por exemplo, a Ásia Central, Tadiquistão, Turcomenistão, Quirguistão. Aquilo é um bolsão de gás natural, um bolsão de minério, que a China tem interesse, assim como a Rússia também tem interesse, porque fazia parte da antiga União Soviética. Então, eles são aliados agora. Mas existem vários embates para, de fato, China e Rússia serem aliados históricos. Não é uma aliança de tão confiança assim para longo prazo. Eu concordo muito com o Júlio, por exemplo, quando ele fala da questão da China a China não tem interesse nem hoje em entrar em conflito com Taiwan. A China hoje, ela tá muito mais envolvida com o projeto do Road and Belt, a nova Rota da Seda, os caras estão tentando expandir a comunicação com a Huawei, a China vai lançar já o 6G, promete daqui 3, 4 anos. O 6G de velocidade de internet. Então hoje, a China não quer nem comprar briga com Taiwan, que é uma questão moral e histórica para os chineses.
porque sabe que uma eventual guerra contra Taiwan faria com que o mundo inteiro se